Pesquisa Operacional 2. Voltamos agora com um modelo bastante interessante nessa segunda semana, que é o modelo de balanceamento de linha, tá? Então, nessa aula 17, a gente vai ver esse modelo. E esse modelo, como é que funciona? Você tem aí um material base, tá? Esse material base vai passar por várias estações de trabalho. Em cada estação de trabalho, você vai estar realizando uma ou mais tarefas em cima desse material base. É claro que você poderia considerar tarefa também algo que você vai estar, enfim, adicionando esse material base e tudo. Então, além disso, a estação de trabalho é sempre uma estação feita de forma que tem o maquinário e já tem a pessoa ali alocada, tá? É o conjunto que permite você fazer o processamento naquele material que está ali, ok? E aí tem umas coisas interessantes que a gente pode falar sobre essas estações de trabalho. Primeira coisa interessante é que elas são idênticas e capazes de realizar as mesmas tarefas, tá? Lembrando que esse é um primeiro modelo e, na verdade, você pode depois, eventualmente, alterar algumas características e tal, mas o modelo mais simples, mais básico, ele vai fazer essa hipótese. A segunda hipótese aqui é que o número de estações é dado e fixo. De novo, a gente pode alterar essa hipótese, mas para um primeiro modelo a gente vai considerar esse número dado e fixo, tá? Terceiro, a gente tem um tempo de ciclo que é dado e fixo por estação de trabalho, tá certo? Que mais? No momento que a estação de trabalho for processar a tarefa, você só consegue fazer da seguinte forma: a tarefa vai ser processada em uma única estação. Você não pode passar essa tarefa por várias estações de trabalho, tá? Ela é processada ali naquela estação e termina. Pronto, acabou a tarefa, tá? Então, o que significa isso? Eu não posso colocar essa tarefa para duas estações de trabalho. Eu tenho que escolher uma, né? Eu não posso ter essas duas setinhas aqui. Uma vai ter que ser cortada. Também a gente sabe que o processamento da tarefa independe das tarefas que você fez anteriormente, tá certo? Independe de qual estação você vai estar para fazer aquela tarefa, tá certo? É mais uma hipótese que eventualmente a gente pode modificar, mas no modelo básico a gente vai considerar isso aqui. E para finalizar, a gente tem uma coisa muito importante, que é uma característica importante desse problema, que é as restrições de precedência. Então tem tarefas que dependem de outras tarefas para serem realizadas. Se você não fizer as tarefas anteriores, você não consegue fazer a próxima, ok? Então, para resumir, o que a gente tem em relação às estações de trabalho? Todas as estações de trabalho são identicamente equipadas e capazes de processar qualquer tarefa. A segunda coisa é a linha de produção é em série, sem paralelismo, nem alimentação secundária. Terceiro, a linha de produção é projetada para a fabricação em massa de um modelo de um único produto, tá? E quarto, o número de estações de trabalho é dado e fixo. Quinto, todos os parâmetros de entrada são conhecidos com certeza. Então você não tem variabilidade nos tempos de processamento ou incerteza em relação à quantidade de material que vai sair de uma estação para outra, né? Em relação aos materiais ou tarefas, o que a gente tem de informação? Nenhuma tarefa pode ser dividida entre duas ou mais estações. Tarefas não podem ser processadas em sequências arbitrárias, devidos a requisitos tecnológicos de precedência. Toda tarefa deve ser processada, não pode ficar uma tarefa sem ter sido processada numa estação de trabalho. Os tempos de processamento de tarefas são independentes da estação em que são processadas e das tarefas precedentes. Qualquer tarefa pode ser processada em qualquer estação. E o tempo disponível para completar todas as tarefas atribuídas a uma estação, tempo de ciclo, é dado e fixo, tá? Todas essas hipóteses a gente pode eventualmente mexer em uma ou outra e aí acaba gerando modelos diferentes, tá? Então essas hipóteses podem ser modificadas e tem esse artigo aqui do Ghosh and Gagnon, de 89, que vai dar uma classificação em relação aos vários tipos de problemas de balanceamento de linha que podem surgir conforme a gente pode mexer nessas propriedades, tá? Então você tem o Single Model e o Multi-Mixed Model, sendo que no Single Model você pode ter determinístico estocástico e a mesma coisa para o Multi-Mixed Model. Mas o que vem a ser o Single Model? Single Model supõe que eu só vou processar um produto de um tipo, né? Já o Multi-Mixed, ele pode ser tanto mixed, aqui eu tenho produtos de diferentes tamanhos, é o mesmo produto, só que de diferentes dimensões, ou eu posso ter produtos diferentes de fato, de modo que eu preciso realizar setup entre essas sequências aqui de processamento, né? Então são produtos muito diferentes,
não variam só na questão da cor, do tamanho, são produtos diferenciados, e aí eu tenho Multi-Model Line, tá? Então, isso aqui está tudo dentro dessa classe. Essa é uma forma de classificar os vários tipos de problemas de balanceamento de linha que podem surgir. A gente tem também uma outra classificação já da pelo Schuh-Becker, de 2006, que ele vai dar essa classificação aqui, ó. Os problemas podem ser classificados em um problema simples de balanceamento de linha, um problema geral de balanceamento de linha, tá? O que a gente vai estar olhando são justamente alguns desses problemas aqui simples, que tem essas siglazinhas aqui que eu já vou explicar, tá? No próximo slide. Esses problemas mais complexos, mais gerais, eu não vou entrar em detalhes, porque, enfim, tem que fazer bastante... isso aqui é só uma primeira aula para você tomar conhecimento do problema de balanceamento de linha, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesses problemas mais simples aqui. Esses problemas simples eu posso classificar como? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso ter uma classificação em relação às estações, que pode ser um número dado, ou pode ser um número a ser minimizado, o número de estações. Já o tempo de ciclo, ele pode ser dado ou pode ser uma medida a ser minimizada, né? Então, se por exemplo eu falo assim, olha, o número de estações é dado e o tempo de ciclo é dado, então eu tenho um problema simples do tipo F, tá? Ou eu poderia falar o seguinte, olha, o tempo de ciclo está dado e eu quero minimizar o número de estações, então seria esse simples tipo 1. Ou eu poderia, por exemplo, falar o seguinte, olha, o número de estações está dado, eu quero minimizar o tempo de ciclo, que é esse simples tipo 2 aqui, né? Agora, se eu quiser minimizar tanto o número de estações quanto o tempo de ciclo, eu vou ter o tipo E, tá? A gente vai estudar então, pessoal, só antes disso eu vou detalhar um pouquinho o que é o tipo 1. O tipo 1 é o The Simple Assembly Line Balancing Problem, em que, dado o tempo disponível para completar todas as tarefas atribuídas a uma estação C, o objetivo é minimizar o número de estações, tá? Aqui já o 2 é o contrário, então eu vou te dar o número de estações e você vai tentar minimizar o tempo de ciclo necessário para completar todas as tarefas atribuídas em uma estação, tá? A gente vai dar um foco, a gente vai olhar em um modelo específico para o tipo 2, tá? Esse modelo, na verdade, é uma adaptação desse artigo aqui que eu peguei, né? Lá feito no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, publicado por esses autores aqui, né? E com esse título aqui, tá? Muito bem. Então, vamos entrar no problema de balanceamento de linha. Lembra do seguinte, o balanceamento de linha, você tem aqui as estações e você tem as tarefas do outro lado, que você tem que realizar, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem que considerar? Eu vou ter M estações, N tarefas, só que o que você tem que tomar cuidado? As estações de trabalho têm uma capacidade de processar as tarefas, né? Então, cada tarefa tem que estar ligada a uma estação de trabalho, não pode ficar tarefa sem ninguém fazer. E a estação de trabalho pode ter uma ou mais tarefas, desde que a sua capacidade máxima não seja violada. Então, nesse caso, vejam o seguinte, a gente tem aqui isso aqui, justamente o que eu estou falando, ó, tá vendo? Ó? A estação de trabalho tem uma capacidade, tá certo? Que vai depender de como você está alocando esses recursos, né? Que vai, enfim, vai consumir a capacidade da estação de trabalho. E aqui você tem um tempo gasto para realizar a tarefa J, que é a que vai consumir o recurso da estação de trabalho, tá? Isso é muito próximo do que a gente já tinha visto lá atrás, no plano de designação, nos dois vídeos anteriores, tá? Então, nos dois vídeos anteriores, a gente tinha esse tempo aqui, na verdade, a gente tinha a capacidade da estação, é o tempo de ciclo, né? Então, aqui era a capacidade do operário, agora é a capacidade da estação de trabalho. Então, é justamente essa analogia que eu estou fazendo aqui, ó. Eu tenho o tempo de ciclo, é a capacidade do operário, ou a capacidade da estação de trabalho. Detalhe, o tempo de ciclo aqui nosso, eventualmente, é o mesmo para todas as estações de trabalho, então eu não vou variar em relação à estação de trabalho, tá? E aqui tem a variável de decisão, se eu vou alocar uma estação a uma determinada tarefa, tá? E quanto que vai consumir caso eu faça isso. Então essa aqui é uma variável de decisão binária, se eu vou alocar a estação de trabalho para uma determinada tarefa, né? E isso aqui está muito próximo do problema de designação generalizada, tá? Aqui também a gente tem uma característica bastante importante e bastante próxima
da designação generalizada, ou mesmo para de designação, que eu tenho que ter alguma estação de trabalho alocada para fazer uma tarefa. Essa tarefa 1, por exemplo, tem ou a estação de trabalho 1 ou a estação de trabalho 2. Não pode ficar sem ninguém, porque você não quer que essa tarefa deixe de ser realizada, tá? Para finalizar o nosso modelo incompleto, ele vai ter ele vai ter aqui, isso aqui é a cara do problema de designação generalizada, que seria a questão da capacidade de cada funcionário, ou trabalhador, enfim, ou consultor. No caso aqui é da nossa estação de trabalho, tá? Que é máquina mais operador, enfim, para fazer as coisas que têm que ser realizadas ali, as tarefas, tá? Esse tempo aqui é o consumo de recurso pela tarefa J. Repara que ele não depende da estação de trabalho I, ele não tem o índice I. Aqui eu dependo do I, porque é estação de trabalho I para a tarefa J. Aqui toda tarefa vai ser realizada por alguma estação. Variável binária. Tá? E o que é a função objetiva? Uma soma de F de I. Nossa, mas o que será isso? F de I, índice I, indica estação de trabalho I. Então, para cada estação de trabalho I, eu vou fazer o tempo de ciclo da estação, que é igual para todas, menos o quanto foi consumido desse tempo de ciclo aqui. Ó. Então, isso aqui se eu alocar muita tarefa para essa estação, isso aqui vai sendo contabilizado, e isso aqui vai sendo descontado do tempo de ciclo. Né? Então, eu quero minimizar a folga, eu quero que, na verdade, fazer uma boa distribuição ali. Eu não quero que a folga seja muito grande, né? Eu quero que, enfim, tenha pouca ociosidade para cada uma das suas máquinas, aí, das suas estações de trabalho, na verdade. Tá? O que está faltando aqui? Por que esse é um modelo incompleto? Porque, na verdade, eu tenho uma precedência entre as tarefas. Então, vamos entender isso aqui. Ó. Eu tenho, nessa figurinha aqui, eu tenho aqui na legenda, né? Esse valor aqui é o tempo de processamento de uma determinada tarefa. Né? E aí, como é que eu sei o que é tarefa? Bom, aqui eu tenho um número dentro da caixa, que é uma indexação, que indica qual é essa tarefa. Então, eu tenho a tarefa 1, que leva um tempo 5 para ser processada. Depois de fazer essa tarefa, aí sim eu posso fazer a tarefa 3, que vai levar 7. E depois de fazer essa tarefa e esta tarefa, aí sim eu posso fazer a tarefa 5, que vai levar um tempo de processamento 5. Tá? O que é importante aqui? Eu vou criar uma indexação tal que a tarefa JP precede a tarefa JQ, então o índice P é menor que Q. Vamos entender isso? Olha, por exemplo, vamos pegar a tarefa J1. Essa tarefa aqui, J1, tá? É 1 o índice, né? Como ela precede a tarefa 3, qual que é a condição aqui? Tarefa 1 precede a tarefa 3. Então, o índice 1 é menor que 3. Então, a tarefa J1 precede a tarefa J3, então o índice 1 menor que 3. Vale a mesma coisa para o 2 e 4 e a mesma coisa para o 5. Aí você fala, tá bom, entendi, mas como é que eu escrevo isso em termos algébricos? Né? Essa questão do grafo de precedência, como é que eu incorporo isso de forma matemática no meu modelo? Então eu vou escrever assim, olha, para qualquer estação K, K variando de 1 até o número de estações M, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma soma no índice I, que vai de 1 até K. Tá? Então eu vou contabilizar todas as estações de 1 até K. E aqui eu vou olhar o seguinte, a tarefa P precede a tarefa Q. Tá? Então nesse caso, o que vai acontecer? Essa desigualdade aqui vai ser forçada, eu vou ter que forçar que isso seja verdadeiro. A minha solução vai ter que respeitar isso aqui. Tá certo? Para a gente entender melhor, eu vou colocar alguns números usando esse grafo de precedência. Então, por exemplo, aqui, ó, como é que funciona essa restrição? Eu vou pegar aqui, eu vou falar o seguinte, olha, a tarefa 1, para uma dada máquina K, um dado, enfim, estação de trabalho K, qualquer variando de 1 até M, vai ser menor ou igual que a soma de 1 até K de x de I 3. Então, aqui eu estou olhando o quê? Bom, qual é a estação de trabalho que fez, qualquer estação de trabalho que tenha feito a tarefa 3, desde que só que eu só olho de 1 até K, ok? Então, se eu colocar aqui 1, aqui eu só vou poder analisar de 1 até 1, então aqui até x1 de 3, vai ter que respeitar isso.
Para a segunda precedência que eu tenho aqui, de 2 até 4, essa restrição vai ficar desse jeito, tá? Depois, se eu tiver de 3 para 5, eu vou botar 3 aqui e 5, porque é uma precedência imediata, né? Tudo bem que aqui, por exemplo, o 1 precede o 5, mas eu não vou olhar isso, eu só vou olhando sempre a precedência imediata, tá? E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, essa equação mais geral está olhando essas pareamentos aqui, essas precedências par a par, tá? E para finalizar, eu tenho essa outra par de precedência, que é 4, 5. Está aqui dado, tá? Se eu atender essas restrições, olha só como é que vai ficar a nossa solução. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu posso colocar essa restrição desse jeito aqui, tá? Depois eu vou mostrar no próximo vídeo, e vai estar na descrição desse vídeo também o link para um modelo no GUSEC. Mas o que é importante aqui? Eu tenho sempre um par que vai ser o par de precedência, tal que JP precede imediatamente o JQ, tá? E para esse par, essa relação aqui tem que ser válida. Isso aqui vai ter que ser atendido, tá? Com isso eu tenho um modelo completo. Aqui está uma solução que eu vou mostrar no próximo vídeo, como é que a gente pode gerar isso através do GUSEC, como é que a gente coloca um modelo que vai gerar essa solução. E o detalhe interessante aqui, na verdade, é que, por exemplo, como é que eu posso ler isso aqui, ó? Eu posso ler da seguinte forma. Estação 1. Estação 1 eu faço a tarefa 5, está aqui, ó. Estação 2, eu faço a tarefa 3 e 4, né? 3 e 4. Então, 3 e 4. Aqui a tarefa 3 e a tarefa 4. Eu tenho que olhar esse índice aqui dentro da caixinha, tá? O que mais? Estação 3. Estação 3, eu vou fazer que tarefa? A tarefa 2, ó. Cuidado, isso aqui é o tempo de processamento, hein? Isso aqui é o índice da tarefa. E, finalmente, estação 4, eu vou fazer a tarefa 1. Tarefa 1, ok? Muito bem. Agora vem uma questão. Ah, professor, eu não gostei dessa situação em que eu tenho a estação de trabalho fazendo tarefa 4 fazendo 1, depois a 3 fazendo a 2, depois a 2 fazendo a 3 e 4, e a 1 fazendo a 5. Eu queria que ficasse em ordem, as ordens de tarefas ficassem na mesma ordem das estações de trabalho e vice-versa. Então, o que você gostaria que fizesse? Que ficasse assim, ó, estação de trabalho 1 e estação de trabalho 2, estação de trabalho 3, estação de trabalho 4, ficassem em ordem crescente, conforme a ordem, o índice das tarefas também é crescente. Então, na verdade, você pode trocar essa inequação aqui por essa outra. E o detalhe aqui, bom, cadê a diferença aqui? Quase eu não consigo enxergar a diferença. Opa, peraí. O índice aqui é de 1 até K. Agora o nosso índice vai de I de K até M, né? Então, com isso, pessoal, eu consigo gerar a solução desse jeito aqui. Eu vou mostrar isso em detalhes no GUSEC, como é que você pode fazer, tá? Como é que você pode gerar essa solução agora que está dado zoom. Aqui está o arquivo de solução que eu transformei, passei para cá, que eu vou explicar passo a passo no próximo vídeo. E na descrição tem o link para o modelo em GUSEC. Obrigado então e até a próxima aula. Um abraço, pessoal. Tchau.